Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Mas a abordagem aproveita o título do livro, né? Que é falar da criação e antes da queda. Vamos falar antes da queda, origem, propósito e destino da criação. Mas antes disso, o Diego vai vir aqui dividir uma palavra com a gente? Vai não, Diego? Posso falar, mas só não vou conseguir falar sobre aquele aspecto. Quer deixar semana que vem então? O que você prefere? Fala aí, é contigo. Semana que vem tu fazer o negócio da música? Pretende? Tá bom, então semana que vem o Diego vai trazer pra gente uma questão sobre música e escritura, que ele já vinha estudando também, já comentou comigo em outros tempos também, tá bom? Gênesis capítulo 1 e 2. Quais são as maneiras de se pensar acerca de origem da vida? Pode abrir Gênesis aí, já vai se preparando. Quais são as maneiras de pensar acerca de origem da vida que nós temos? As mais comuns são a evolução, que ainda assim acaba não explicando a origem da vida, mas um progredir da vida. Quando tenta explicar a origem da vida, fica um pouco ainda mais difícil de se compreender a evolução a partir de uma ideia de que as coisas começaram na mistura de elementos químicos na Terra até chegar a esse alto grau de complexidade. Não faz, né? Tem gente aqui da área de medicina, da área de farmácia, deve ter lidado com mais células do que eu lidei. E eu tenho certeza que a gente olhando para a evolução pode achar muitas incoerências, como já estudamos aqui. Mas hoje é falar de Gênesis, é falar do primeiro livro de Moisés, capítulo 1 e 2. Existe em nós, às vezes, uma consciência muito clara de que o livro de Gênesis fala. Ele fala da criação, depois ele fala dos patriarcas, e ele quase esbarra em Moisés, ele chega até levar todo mundo para o Egito. Mas nós, às vezes, não entendemos que Gênesis capítulo 1 e 2 não é somente um texto expositivo, não é só o Moisés trazendo informações. Gênesis 1 e 2 é normativo. Vou repetir, é uma lei, a lei da criação. Quando fala de Gênesis 1 e 2, vai falar por que eu estou pregando aqui, por exemplo. Gênesis 1 e 2 vai falar por que você vai para a igreja. Mas não tem igreja em Gênesis 1 e 2. Nós vamos encontrar um caminho de propósito em Gênesis 1 e 2 que vai nos fazer entender porque vamos à igreja, porque respeitamos os pais e uma par de outras coisas. Se você puder abrir, e a gente já começar, eu vou dividir aqui a folha. A folha traz apenas 2 versículos de Gênesis, então ela tem como intenção só ressaltar 2 pontos, né? Em Gênesis 1, 3 e depois em Gênesis 1, 27. Eu vou passar a folhinha aí, você vai girando para mim e vamos caminhar. Alguém já leu Gênesis alguma vez aqui? Já leu todo? Chegou perto dele? Chegou perto de todo? Já leu todo? Algumas pessoas aqui. Alguém já leu o capítulo 1 e 2? 1 e 2, criação até o homem, já. Tem essa noção, né? Só para ver se o pessoal já conhece a história. Gênesis, em hebraico, o livro não se chama Gênesis, ele se chama Bereshit, porque Bereshit significa princípio e é a primeira palavra que você encontra no Gênesis. Olha lá, ó. No princípio. Bereshit é o nome do livro em hebraico. E Gênesis, que tem a ver com a genese, a constituição, daí vem a palavra genética também, o Gênesis, é o início, é o princípio da criação. Diz assim, Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio, diz assim, a gente pode falar juntos. O 1, o 2, completos. Podemos falar juntos? Na sua versão. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, há um estado de condição aqui que já envolve um estado de criação. No princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra criou aí é a mesma palavra que o salmista usa para, Deus, cria em mim um coração puro. A palavra criou aí é criar do nada. Ou em latim, ex nihilo. Do nada. Deus não pegou matéria pronta, ele cria do nada. Essa é a perspectiva do livro de Gênesis. Um Deus pré-existente à criação. Por que ser um Deus pré-existente à criação é importante para mim e para você? Porque Deus ser pré-existente à criação diz quem dá as normas para a criação. Se nós fôssemos feitos por um Deus e fôssemos regidos por um outro Deus que foi criado para a criação, seria bem complicado.
talvez nos rebelássemos contra esse Deus, porque nós nos achar, o ser humano é extremamente comparativo, então se existisse um tipo de Deus que fosse criado para ser o Deus da criação, nós estaríamos nos comparando. Ah, ele também é criado, eu sou criado, quem ele pensa que vai falar comigo? Mas o Deus que nós estamos falando, ele é anterior à criação. Então tá ali, ó, no princípio, Bereshit, no começo, criou da onde? A palavra grega, a palavra hebraica é criou Deus, os céus e a terra, criou do nada. Os céus aqui é uma explicação para céu mesmo, céu de Deus, não é céu da nuvem não, é o céu de Deus. E a terra, aí a terra, quando a gente fala de terra, a gente vai falando desse plano de universo, tá? Dessa construção de universo. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde, manhã e o primeiro dia. Tem um monte de coisa para falar. Primeiro que o primeiro dia não foi dia. Muitos já sabem, mas a palavra dia não é a palavra dia que está aqui, mas gion em hebraico, que significa era, tempo indeterminado. Portanto, Deus não criou o mundo num primeiro dia, mas numa era. Isso é bem interessante, porque você começa a entender, então... Mas se Deus também tivesse criado num dia só, irmão, que teria problema com isso? Esse cara já fez do nada, se ele fizer numa tarde tudo, tá... Já fez do nada, ele pode... Mas a palavra não é essa, a palavra é gion, a palavra é era, um tempo indeterminado. Então, o mundo foi criado em 7 eras, ou em 6, se pensarmos no descanso de Deus. Dá para entender as separações dos continentes, a Pangeia se descolando, e alguns dizem que a Pangeia não se descolou tão devagar assim, né? Tem gente que fala que a Pangeia foi mais rápido do que o pessoal pensa, não foi essa coisinha super lenta. Não dá tempo claramente para Deus estar desenvolvendo as plantas, fazendo-a crescer, povoando a terra de plantas e então jogando os bichos em cima. Então quando a gente pensa em 7 eras ou 6 eras, nós pensamos num tempo indeterminado que faz bastante sentido com a geologia da Terra. Por exemplo, a gente olha a Terra não tem 10 mil anos nem 15, a Terra tem bastante tempo, né? Não tem isso tudo também que falam aí não. O pessoal fala uns milhões aí que eu não sei de onde a gente capina com esses milhões. Até porque todo mundo sabe, né? Acho que o Lucas, melhor do que eu, vai falar com mais propriedade, que o carbono 14, né, Lucas? Tá aqui o carbono 14, não trouxe nenhum não, né? Nenhum teste de carbono não, tá por aí. O carbono 14, ele tem um tempo de teste, que é de quanto, Lucas? Você sabe? Eu ouvi falar de 70 mil, 15 mil, o quê? Tempo de teste? Não sei se você sabe, o carbono 14, ele não consegue medir. Gente, carbono 14 é o seguinte, todo corpo orgânico tem carbono. E esse carbono, ele vai diminuindo conforme o tempo que tem o osso, a pele, ele vai acabando, até que ele vira nada, não vira carbono, não tem carbono nenhum. E aí o carbono 14, ele tem uma datação até onde ele alcança, 12 mil, 14 mil anos. Depois é especulação. E aí? O Adalto Lourenço, ele advoga no tempo da Terra por volta de 40 mil anos. 40 mil? Só que ele é muito criticado no científico. As pessoas dizem que é muito mais do que isso. Mas no vídeo dele ele já expôs esse pensamento. Já? Bom, o Adalto vai estar aí na Ilha do Governador sábado, né? Qual é a igreja? Presbiteriana da Ilha do Governador. A Presbiteriana da Ilha do Governador, Adalto Lourenço. Esse camarada advoga o criacionismo, um irmão nosso na fé, e ele faz isso muito bem. Não, né? A origem das teorias. Vai falar o quê? Darwinismo e criacionismo? Vai separar? Entendi. Muito legal para quem está começando a ouvir esse começo, né? Bom, Deus disse haja luz e houve luz. Aí eu quero entrar numa discussão que você vai me ajudar a entender. É que Deus cria a luz no dia, no primeiro dia, verso 3, e ele cria o sol no verso 14. Ou seja, Deus cria a luz antes do sol, né? Eu sei que alguns já bateram nessa tecla aí, né? Não é para ficar parado muito nela, mas olha só a folha aí que você recebeu, essa folha de hoje, que fala sobre justamente esse haja luz e houve luz, tá? Tá invertido, tá? Na sua folha tá 3.1, é 1.3, desculpa. Antes de responder, é necessário considerar a premissa de que a Bíblia é verdade revelada por inspiração divina, portanto é infalível, inequívoca e o árbitro final em todas as discussões. Sua autoridade é derivada do seu autor e não das opiniões dos homens.
Tendo em mente essas ponderações, podemos nos direcionar para a solução do suposto problema. Primeiramente, precisamos ter em mente que toda a criação se deu de forma repentina e proveniente do nada, ou seja, não derivamos de elementos criados já existentes, mas apenas de Deus. É que os estudiosos denominam de creatio ex nihilo, não sendo assim procedente de uma cadeia evolutiva. Houve um tempo em que a luz não existia, porém a Bíblia nos afirma que em determinado tempo ela veio a existir. O mesmo se deu em todas as coisas criadas por Deus. Mas o que era essa luz que existia antes do Sol e demais luminares celestes? Dar uma resposta definitiva a esse respeito não é uma tarefa simples, até mesmo para os mais peritos no assunto. Entretanto, podemos inferir, ou seja, dizer acerca disso, algumas conclusões. Há dois posicionamentos principais entre os estudiosos quanto a essa questão. O primeiro destaca a relevância de Deus ter criado a luz antes do Sol. Cara, isso é fantástico. Você sabia que há muitíssimas civilizações anteriores, até mesmo civilizações anteriores a Moisés, né? Eles adoram o Sol? Você sabia disso? Sabia disso? Deve saber, né? Egípcios, incas, sei lá, gregos também tinham uma pegada no Sol. Pensa comigo aí. Por que Deus não cria o Sol lá no começo? Certamente há sempre uma preocupação de Deus com a idolatria humana. Sempre uma preocupação de Deus. Qual foi a primeira coisa a ser criada? A luz ou o Sol? A luz. Porque se fosse o Sol, talvez adoraríamos o Sol por ser a primazia da criação. A gente idólatra pra caramba. Então há uma linha de pensamento bem razoável. Bem razoável que se a gente fosse pensar no Sol como o primeiro a ser criado, era capaz de a gente estar adorando o Sol. O Sol é o primeiro entre nós. Antes que Deus fizesse todas as coisas, sabe o que ele fez? Criou o Sol. E a gente estava lá até de tarde. Quando caía a noite, a gente ia para casa, adorava a lua. Então, assim, nós somos seres idolátricos. Se Deus criasse o Sol no começo, era capaz de rolar. Isso é uma linha de pensamento teológico. É uma linha. Não sei quantos aqui já tinham ouvido ela. Eu achei muito interessante quando eu vi. Mas, faz sentido, né? E aí a segunda... outro posicionamento, tá vendo assim? Outro posicionamento, achou ali, ó? Outro posicionamento, tá em destaque no parágrafo ali, achou? Outro posicionamento, representado pelo apologista Norman Geisler, lembra que o Sol não é a única fonte de luz do universo. Além disso, é possível que ele já existisse desde o primeiro dia, tendo somente aparecido ou se feito visível, com a dissipação da neblina no quarto dia. Vemos luz num dia nublado, mesmo quando não nos é possível ver o Sol. Isso é uma outra linha de pensamento. Mas existe uma que nem está aqui, que eu já vi muita gente falando e que faz sentido pra caramba. Existe luz fora do Sol, tem luz no universo. Vocês sabiam disso? No universo tem luz, energia luminosa concentrada no universo. Como a gente vê nuvem aqui, sabe? Tem luz mesmo espalhada. E ela não é presa a um corpo. Fantástico, né? Então eles encontraram luz espalhada e essa luz não depende de nenhuma estrela. Luz, simplesmente. E isso é interessante. O fato de Deus ter criado o conceito, a ideia e a energia antes mesmo de um ser que pudesse capitanear essa energia. Poxa, mas é incoerente? Não acho não. Primeiro que a gente já começa da premissa de que Deus criou tudo do nada. Criar do nada, meu irmão, depois que cria do nada, você fica tranquilo que você vai ouvir muita coisa ainda aí. Eu acho mais incoerente, sinceramente, eu acho muito mais incoerente quando alguém diz que seres complexos como nós foram feitos, ou melhor, não foram feitos. Para mim isso é muito sem sentido. Como assim? Nunca mais me esqueci disso quando eu vi um cara explicando que isso foi em 2006. Talvez hoje essa fala já não faça mais nenhum sentido ou não parte dele. Em 2006 eu vi um cara explicando que se você cortasse uma cabecinha de dedo de um ser humano, só esse pedaço aqui, levasse para um estudo, todas as informações contidas, desde a parte genética, a parte óssea, tudo aquilo, contido numa cabeça de dedo desse, tinha mais informação do que a internet tinha em 2006. Pensa. Mas temos outros problemas. Como a evolução não é observável, ela não pode ser concluída como outras coisas. Por exemplo, dá para ver Deus criando um universo novo? Não. Tem que ter fé. Você pode achar evidências da criação? Pode.
Mas eu acho, sinceramente, vou falar pra vocês aqui, a gente se conhece mais ou menos. Cara, eu acho que Deus não estava muito preocupado com isso, não. Eu acho que Deus, quando manda Moisés escrever essas letras, que ele não tá assim, cara, eu tô preocupado se eles vão acreditar. Eu creio que não haja um desespero nesse sentido. E aí já começa no pressuposto que Deus já existe, ele não tem que se explicar. Boa. Então, assim, como o Vitor falou, assim, Deus existe. Não há necessidade de ficar brigando com isso. Deus existe. Eu acho que todo mundo aqui, se crê que Deus existe, eu vou chegar, depois que a gente comer a mesa do cordeiro, lá comer, eu quero falar com Paulo. Depois que passar a euforia, se houver essa chance de sentar com o Senhor, quem te fez? Eu vou, irmão. Eu sei que a resposta é ninguém me fez. Mas eu tenho essa coisa no meu coração, eu quero que você me perdoe. Como assim? Tudo que eu conheço é feito e tudo não é feito. Onde tu veio? Tu lembra desde onde? Eu vou fazer uma pergunta. Tu lembra desde onde? Desde onde tu lembra? Aí ele vai jogar aquelas letras pra mim, não, desde que Abraão existisse eu sou. E aí vai falar um negócio. Mas, irmãos, é fantástico. Isso liberta a mente humana. Da vidinha, sabe? Às vezes eu paro pra pensar em quanto Deus é grande. E se Deus é quem Ele diz que é, cara, eu começo a achar as coisas daqui muito pequenas. Estudar, comer, fome, sono. Eu falo, cara, se Deus existe, eu vou ficar parado pensando nele, porque parece ser mais atrativo do que ficar gastando tempo discutindo. Uma vez eu tava discutindo, não sei se era com a Dani, com quem era, eu tava discutindo com uma pessoa, brigando, tava irritado. Aí eu fui pra um canto e li Gênesis. Aí eu falei, cara, isso aqui é muito sério, muito grande. Eu voltei pra perto da pessoa e tinha esquecido que eu tinha brigado com ela. E a pessoa assim, caraca, eu tinha brigado com essa pessoa. Mas é porque parece que o negócio me transcendeu, sabe? Eu acho que Deus espera que a gente transcenda nele e encontre na grandeza da criação muito mais do que um relato, mas um sentido. Então, André, refletir sobre Deus Criador acaba com o ser humano. O exemplo é Jó. Ele estava lá todo meio emboladinho, né, com a situação toda. Aí no capítulo 40, 39, Deus começa a perguntar: Jó, onde você estava quando eu fiz isso? Onde você estava quando eu criei o animal tal? Vamos abrir para o que o Felipe está falando. Onde você estava? E aí Jó fala assim, ó, depois disso tudo eu me arrependo e me preocupo. Porque ele conheceu o Deus Criador na sua grandeza. Isso aí. Jó, antes dos Salmos aí, livro de Jó, 38. Tava lá reclamando, né? Pô, tô cheio de doença. Pô, tu botou essa mulher, essa pior do que as minhas doenças, porque aquela mulher de Jó é mais complicado que a doença dele, né? Mulher mandar amaldiçoar Deus, cara. Amaldiçoa teu Deus e morre. Pior do que essa mulher brava de novela da Globo. Ó, 38. Depois disso, Jó 38. O Senhor, do meio de um rodamuinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, ou seja, se veste, pois, os lombos como homem. Cara, esse como homem é muito... É tipo assim, eu não sou você, cara. Bota aquela roupa que tu põe que homem põe e vamos conversar. É mais ou menos nesse nível, né? Pega ali teu brinquedo e vem cá. A criança tá chorando, pega o brinquedo. E aí ele fala, ó, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Acabou. A conversa começou a acabar ali. Acho que dali Jó já estava assim. Ele não esperava a metralhadora. A metralhadora, diz-me se tem entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que você sabe. Nossa! Tipo assim, se você sabe, né, a medida. Não tô dizendo que você sabe, Jó? Eu tô te falando. Mas e se Deus fosse mais sério? Como assim, André? Jó, eu quero que você disserte aí sobre moléculas, células, núcleos celulares. Agora eu quero que você fale sobre as propriedades do som. Agora divide aí as notas musicais, só aquelas básicas, só 12 só. Você não sabe nada, Jó. O que tem dentro do corpo dos animais? O que tem embaixo da terra? Jó, você sabe que é um vulcão? Você sabe que é neve? Não deve saber, né? Você mora aí no Oriente. Cara, eu acho que Deus ia, tipo... Mas ele foi ainda onde Jó podia entender. Ele não foi onde Jó não entenderia. Ele só foi até onde Jó podia tentar não responder. É verdade. A citação do Felipe aí foi propícia.
Tem uns aqui que são bem complicados. Não sei se vocês viram aqui esse trecho de Jó. Quer ver, ó? Cadê o Jó? Voou a folha aqui. Esse 8 aqui, cara, 38:8 é muito legal. Ou quem cerrou o mar com as portas quando irrompeu da madre? Quando eu lhe expus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas. 10. Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos às portas e disse, até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrarás o orgulho das tuas ondas? Acaso desde que começaram os teus dias, deste ordem à madrugada ou fizeste a alva saber o seu lugar, para que se apegasse às orlas da terra e destas fossem os perversos sacudidos? Olha que coisa interessante, né? Deus está falando até de detalhes assim, cara, eu que ponho aquela gotícula de água em cima das plantas. Você está discutindo comigo? Você está perguntando se tua vida é injusta? Né? Às vezes eu fico pensando também que Deus responde Jó, sabe? Às vezes quando nós estamos conversando com pessoas assim que... Não sei se você já tiver essa oportunidade. A pessoa sabe muito menos que você sobre algum assunto. Bem-vindo, boa tarde, pode chegar, vai sentando, a gente vai se apertando aí, tem lugar pra caramba. Aqui, tem lugar aí. Fica à vontade aí, a gente vai chegar num espaço aí. Vamos lá? Chegou aí, ó, voou um celular aí, cara. Voou um celular. Vamos se ajeitar e a gente chega. Boa tarde. Ó, tem banquinho. Pega aí. Quer sentar aí? Pode sentar. E aí, chegou? Se chegar mais gente, vai apertando aí, ó. Se quiser subir aí, ó. Negócio aí. Tá bom? Boa tarde a todos. Estamos estudando Gênesis capítulo 1 e 2. Nesse momento, estávamos abrindo o livro de Jó, porque Deus discute com Jó no sentido de mostrar a Jó a sua pequeneza, fazendo com isso a base de discurso da criação. Deus fala, onde é que você estava, Jó, quando as coisas começaram a surgir? Quando eu as fiz, onde é que você estava? Isso é Jó 38. Voltamos para Gênesis capítulo 1 e 2. Vamos lá? Gênesis capítulo 1 e 2. Temos alguns focos de hoje. Não são as plantas nem os animais. O foco é o ser humano. Quero chegar lá. Vamos ver se a gente chega a tempo no capítulo 1 e 2. Verso 6. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre as águas. Fez, pois, Deus o firmamento, separação entre as águas, debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus o firmamento de céus, houve tarde e manhã, segundo dia. Aqui Deus faz a separação, a ciência chama isso de continente uno, chamado Pangeia, que foi se separando com os movimentos da placa tectônica. Verso 9. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus de terra, e o ajuntamento das águas de mares. E viu Deus que isso era bom. E disse, produz a terra relva, ervas e deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde, manhã e terceiro dia. Disse também Deus, verso 14, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus os grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e as colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governar o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde, manhã, quarto dia. Disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam,
os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom, e Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves, houve tarde, manhã e quinto dia. Disse também Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Bom, tem algo que eu quero ressaltar aqui. Como já falamos sobre dia e sobre o tempo e espaço de Deus pertencer à ideia de Gion, ou seja, a palavra dia, quando é lida aqui, ela na verdade é a palavra hebraica Gion, que representa a era, tempo indeterminado. Então não necessariamente é dia, mas um tempo. Mas, poxa, André, por que ele não coloca dia? Por que ele não coloca Gion? Porque é um erro de tradução. Em seguida, fala tarde e manhã no hebraico. Você está entendendo? Fala tarde e manhã mesmo. Fala tarde e manhã mesmo. Então o cara que lê no hebraico, ele entende o tempo indeterminado e tarde e manhã como espaços de tempo, como mudanças de estação de tempo, anos talvez. Mas o cara que traduziu para português, ele pegou isso tão a fio que ele viu, pô, se isso é tarde e manhã, aquela palavra só pode ser dia. Era uma sequência lógica. Tem a Bíblia hebraica, vou trazer semana que vem. É muito interessante observar isso. Faz mais sentido para eles porque talvez pertença ao vocábulo deles e não ao nosso. Quando a gente fala dia, a gente pensa em quanto? 24 horas. 24 horas. Mas qualquer um aqui, é só observar pela geologia, né? Temos um geólogo aqui, né? Não é um geólogo, geógrafo. Mas tu estuda essas coisas. De que a Terra não tem 5.000 anos, seja, a Terra tem mais um pouco. Então, a criação possivelmente demorou um pouquinho mais. Mas é algo interessante aqui. Deus fez cada bicho segundo a sua espécie. Fez cada planta segundo a sua espécie. Isso é uma contraposição à evolução. Quando eu digo que Deus fez os animais segundo a sua espécie, eu não dou espaço para evolução. Não tem como você pensar em evolução se Deus já fez as espécies. Ah, André, mas e os cruzamentos? Gente, cruzamento pode acontecer, mas de espécies que Deus fez. Quando Deus faz as espécies, isso acaba encerrando o assunto de evolução. Cabe aqui novamente falar sobre evolução. A evolução, eu falo isso muito nos meus alunos, acho que Moreda sempre ouve falar sobre isso, porque tem que ser dito. A evolução é uma teoria baseada numa construção de pensamento filosófico de 1858, Origem das Espécies, Charles Darwin. Ele propõe que os animais, bem-vindo, boa tarde. Pode ficar à vontade de se encontrar um lugarzinho, a gente vai encontrar aí, ó. Vai achar. Cara, senta aqui, vai. Se alguma mocinha quiser abrir os espaços ficando no joelhinho de uma da outra, assim, acho que as moças conseguem fazer isso com mais facilidade aí do que a gente aí, né? Se quiser encostar o joelho, pode sentar. Eu acho que para sentar é melhor, porque ficar em pé. O Igor assim é complicado. Aí eu ajudo ainda ele. Ele tem rabo de cavalo, assim, O cabelo não é. Almofadinha. Talvez você chegue pra mim assim, André, você para encerrar o assunto, vamos entrar na criação do homem. Tá vendo particular? Vamos entrar na criação do homem. Só para fechar o assunto de bicho, planta, essas coisas. Eu não sou contra a evolução. Ela só não faz sentido. É diferente isso. Você chegar pra mim e falar assim, você é contra a evolução? Não. Ela só não faz sentido nenhum. Se ela fizesse sentido, tudo bem. A gente não tá aqui, eu acho que o cristão, ele precisa estar completamente, fielmente ligado à verdade. Se ele estiver ligado à verdade, ele não vai ter problema nessa vida. A evolução, ela é aceita filosoficamente antes de ser aceita cientificamente por todo mundo. As crianças ouvem falar de evolução antes de saberem o que é. As crianças ouvem falar de... aquele é um ancestral do cavalo. Gente, ancestral só pode ser uma palavra ligada à evolução.
A criança ouve falar do homem das cavernas, o homem primitivo, certo? O que significa o adjetivo primitivo? É porque tem o moderno. Então, quando eu ouço falar de ancestral, de primitivo e desses adjetivos, eles são adjetivos de evolução. Mas eu já ouço falar disso, eu ouço falar disso muito antes de saber que evolução existia. Eu já me acostumei com toda uma série de vocábulos de evolução. Então, quando eu vou encontrar a evolução na escola, para mim é muito fácil. Alguém chegar e falar assim, esse cavalo está mais bem adaptado. Essa girafa de pescoço comprido está mais bem adaptada. Eu já ouço esse negócio em documentário, que eu sempre gostei de bicho. Eu já ouço isso, quando eu tinha 7 anos, eu já estava assim no documentário, e o cara do documentário estava falando assim, então, esse elefante moderno... E eu tô ouvindo, pai, é um elefante moderno. Mas eu nem sei que moderno que ele quer dizer moderno, porque tem um atrasado. Eu já tô ouvindo falar de evolução antes de evolução ser uma pauta de ciências no ensino fundamental. Tá entendendo ou não? Então, a evolução ela é apresentada a nós muito anteriormente como uma filosofia e depois como um tipo de ciência. Tô sendo entendido ou não? Ela chega primeiro com as palavras, né? É como vamos supor que a gente chega assim, ai meu Deus, tropecei. Aí você tá num lugar onde ninguém nunca ouviu falar de Deus. Ai meu Deus, tropecei. O que é isso, Deus, que você tá falando? Deus, o que é isso? Alguém ouve falar, ai meu Deus, tropecei? Ela pode ouvir falar a expressão antes de saber quem Deus é. Vou dar um exemplo? Nossa. Sabe o que é nossa? É uma parte de Nossa Senhora. Eu falo nossa, não sou católico, nunca fui católico. Nossa, que isso? Por quê? Isso era de quê? Nossa Senhora. Mas eu sou católico, nunca fui católico. E aí eu falo nossa porque nossa entrou, quem nunca falou nossa aqui, entendeu? Esse dia eu tava tentando encontrar vocábulos tipo eita ferro. Sabe o que é eita ferro? Isso era de gente que construía ferrovia no Brasil. E aí eles jogavam eita poxa, eu não sei o que é poxa, eu vou correr atrás de poxa. Poxa deve ser alguma coisa crente pra outra coisa. Mas eu penso o seguinte, oxe, o que é oxe, baiano? Fala. Oxente? O que é oxente? Tá, eu já entendi, tô brincando. Irmãos, nós conhecemos os vocábulos e os assumimos antes mesmo de saber da onde saem. Então, quando eu ouço falar de elefante moderno, de cavalo moderno, de homem primitivo, ah lá, parece o Neandertal, parece por quê? O que é Neandertal? Não sei, eu sei que é aquele cara que tem assim, ó, a cabecinha mais pra frente, sabe? Essa parte aqui parece que são 2 beiços que ele tem aqui em cima. Tá? Sim ou não? Tá rindo? Eu conheço pessoas assim. Se eu tivesse que pensar na evolução, eu ia olhar ao redor. Vamos olhar pra sala e ver se... Enfim.